Olá pessoal, como vai? Meu nome é Cleiton, sou médico, atuando em saúde mental já há quase 15 anos, sou pós-graduado em psiquiatria. No vídeo de hoje nós vamos buscar um tema para discutir que preocupa muito professores, pais e também os profissionais de saúde, pela sua gravidade e pela insegurança que ele pode causar à integridade física e psíquica de outras crianças. A gente vai falar sobre transtorno de conduta. Qual é o conceito de transtorno de conduta? São comportamentos que afrontam, que desrespeitam leis, normas e também o direito de outras pessoas. Ou seja, essas crianças e adolescentes, elas enfrentam, elas fazem uma oposição, elas fazem um desafio às regras, às normas e também desrespeito os direitos dos outros, causando sofrimento e transtorno na própria vida e na vida de outras pessoas. A gravidade desse transtorno, que se ele não for tratado e a gente não conseguir reverter esse quadro, ele pode evoluir na vida adulta para o que a gente chama de personalidade antissocial. O DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Psiquiatria, ele nos coloca alguns critérios para fazer o diagnóstico de transtorno de conduta. Vamos então citar os critérios do DSM-5 e vamos conversar um pouquinho sobre esses critérios. Para que possamos fazer o diagnóstico de transtorno de conduta, é necessário que tenhamos pelo menos 3 critérios desses que eu vou citar aqui. O primeiro critério é a agressividade verbal. Então o indivíduo sempre ele passa do limite, ele dá uma resposta a mais do que o necessário para a situação, com ofensas, com xingamentos. Então a agressividade verbal é muito presente no transtorno de conduta. Não respeita autoridades como professores, não respeita a autoridade dos pais, são desobedientes. A agressividade física também é presente. Verdade que mais presente nos meninos que têm transtorno de conduta. Já as meninas têm outras características que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. A crueldade com animais e pessoas também pode estar presente no transtorno de conduta. Então, machucar animais domésticos, machucar amiguinhos na escola, por exemplo, furar o amigo com lápis, enterrar o gato vivo na areia, ou seja, atitudes cruéis, e que causam prazer naquele indivíduo. E ausência de culpa, isso que é o mais preocupante. Diante dessas atitudes cruéis, o indivíduo não sente culpa pelo que fez e também sempre nega o ocorrido. Por mais que seja evidente que foi ele que fez, a criança ou o adolescente nega que tenha feito aquela crueldade com o animal ou com o colega. Roubos e furtos também é muito comum no comportamento dessa pessoa, desse adolescente ou criança que tem transtorno de conduta. Pode ser furto ou então roubos em lojas, lanchonetes, supermercados e, como eu disse, todas as vezes, diante desses comportamentos inadequados e antissociais, esses indivíduos não sentem culpa pelo fato e sempre negam quando são pegos. Essas crianças, elas também têm comportamentos, por exemplo, de fugir de casa durante a noite, têm hábitos mais noturnos, às vezes passam longos períodos longe de casa sem autorização dos pais. Também não gostam de compromisso e quando assumem algum compromisso, não cumprem esses compromissos. Compromissos escolares, compromissos, seja ele de que natureza for, eles não cumprem e não gostam de assumir compromissos. Também é comum um comportamento de invasão de lugares e propriedades. Então, esses adolescentes e essas crianças podem invadir propriedades sem autorização. E a característica central desse transtorno é a baixa empatia ou ausência de empatia pelo outro. Então, não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue imaginar ou mensurar a dor que ele possa, ou o sofrimento que ele possa trazer ao outro com suas próprias atitudes. O uso de substância também é muito comum no transtorno de conduta. A drogadição, a adicção é comum entre crianças e adolescentes que têm o transtorno de conduta. Esses critérios que eu citei não precisam aparecer todos para que a gente possa fazer o diagnóstico, mas aparecendo 3 desses critérios, a gente já está autorizado a fazer o diagnóstico de transtorno de conduta. Existem 3 tipos de transtorno de conduta. Quais são? Primeiro, o transtorno de conduta na infância. Qual é o transtorno de conduta na infância? O que define isso? São aqueles comportamentos que eu citei que aparecem antes dos 10 anos de idade. O transtorno de conduta da adolescência são comportamentos que aparecem após os 10 anos de idade. Também existe o transtorno de conduta não especificado, quando os pais não sabem informar o início dos sintomas. Vejam, o transtorno da infância ele tem um prognóstico pior. Ou seja, tudo em psiquiatria, quando inicia-se mais cedo, tem um prognóstico mais fechado, mais sombrio. Então é mais difícil de conseguir uma boa resposta, um bom andamento do curso desse transtorno.
Já o transtorno, quando aparece na adolescência, tem um prognóstico melhor. Isso, no menino, a agressividade física é mais presente, já na menina, a agressividade física não é tão presente, mas a verbal. Os meninos se envolvem muito em roubos e furtos, e na menina acontece muito a prostituição e também ao uso de substâncias. O transtorno de conduta basicamente traz com psicoterapia e medicações quando necessário. Medicações essas para conter impulso, medicações para melhorar o sono do indivíduo, quando tiver uma doença de base, tratar a doença de base, tratar o processo ansioso quando for presente, mas é medicação e psicoterapia. A preocupação nossa é porque transtorno de conduta, quando não tratado e quando não reverter, após aos 18, 19 anos, quando a gente tem uma formação já da personalidade do indivíduo, ele pode evoluir para transtorno de personalidade antissocial ou psicopatia. Então é necessário que a gente trate esses indivíduos com bastante rigidez, colocando limites para eles, porque eles não conhecem limites. Então é preciso ter limites, uma educação mais rígida, medicação e psicoterapia. Bom, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou tentar responder a todos. E vou pedir para vocês que assinem o nosso canal no YouTube. E agradeço a todos, um abraço e até a próxima.